Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Daria um Livro, em que eu, Pedro Pacífico, e a minha querida co-apresentadora Sofia Alckmin, que hoje não está aqui porque deu um problema no voo dela, infelizmente, apresentamos aqui toda semana uma conversa muito gostosa, sempre com um convidado especial sobre livros, leitura e outros assuntinhos mais que a gente adora. E hoje estamos aqui com um convidado diretamente de Porto Alegre. Ele é autor de Vila Sapo, Os Supridores, que é maravilhoso, e mais em que mundo tu vive. Aos 35 anos já trabalhou como porteiro, servente, pedreiro e gesseiro. Em 2021 concorreu ao prêmio Jabuti com Os Supridores, que inclusive já foi editado na França. E em 2022 concorreu novamente com Mais em que mundo tu vive. Estamos com José Falero, muito bem-vindo. Falero, assim, eu já estava aqui tentando te trazer há um tempão, porque eu fui tão impactado aqui por Os Supridores, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, a gente vai falar mais sobre ele. E eu queria então dizer boas-vindas e já começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte: conta um pouquinho para mim como é que é a sua relação com os livros, com a leitura, se ela sempre existiu desde criança, ou se foi algo que foi se desenvolvendo mais ao longo do tempo, quando você foi crescendo. Bom, primeiro, e aí, Pedro, obrigado pelo convite. Eu também quase não consigo chegar na minha viagem da República. Trânsito de São Paulo. Cara, os livros não eram uma coisa presente na minha vida, né? Na infância. Essa parada do pai ler pra criança ali e tal. Meus pais não liam pra mim, meus pais não eram leitores, né? Os meus mais velhos, de modo geral, não eram leitores, né? Meus tios, né? E eu também não tinha leitores entre os meus contemporâneos, assim, amigos de mesma idade, primos e tal. Sei lá, tipo, eu acho que foi um milagre, assim, eu ter me aproximado da literatura ao ponto de querer ser escritor, né? Uma sequência de milagres, assim. Um deles, que eu sempre comento, é que a minha irmã virou leitora antes que eu. Minha irmã é 4 anos mais velha do que eu. Ela lia muito na universidade, e quando ela ia visitar a gente, no bairro onde eu moro lá, ela ficava insistindo que eu tinha que ler e tal, que era importante, não sei o quê. Cara, e eu tinha argumentos pra justificar porque que eu não li. Olha, eu gosto de história em quadrinho, né? Conto uma história e tem as ilustrações ainda e tal. Eu gostava muito de filme, né? E, conto uma história, tem imagem, tem explosão, tem áudio, tem tudo. E gostava de videogame, que tem tudo isso e ainda controlava os personagens. Eu argumentava com ele, então eu não conseguia entender como é que... Você já tinha suas respostas. Na ponta língua. Aí, tipo, não conseguia entender como é que aquele amontoado de palavra podia ser melhor do que essas outras paradas, né? E foi um acaso mesmo, porque a minha irmã falou... Ela desistiu, né, de mim. E quando ela desistiu é que ela me pegou, assim. Ela falou, eu nunca mais vou falar pra tu ler. Então, ela perdeu a paciência, né? Mas, assim, ó, tu tem que entender que o que tu pensa sobre o livro não conta porque tu nunca leu nenhum, né? E aí, puxa, aquilo ali me pegou. Você tinha quantos anos? Uns 19, 20, por aí. Já era mais velho, já era quase adulto. Quando eu virei leitor. O primeiro livro que eu li, eu queria ler pra ter o prazer de dizer que não gostei. Entendeu? Porque eu poderia mentir, né? Mas eu queria ser honesto, né? Eu queria de fato dizer, não, eu li todo e não gostei, sabe? Qual foi o primeiro livro, você lembra? Sim, chama Besta Fera. Era um livro de lobisomem e tal. E aí tem isso, né? Tipo, hoje em dia eu tenho uma consciência que na época eu não tinha, que tem certos livros para certos momentos, né? Totalmente. Tem livros, assim, que eles exigem que a pessoa tenha uma certa bagagem de leitura já. Né? E eu dei sorte de ver com uma série de milagres. A minha irmã insistir eu pegar um livro que não me traumatizou. Ao contrário, eu gostei muito. Eu não parei mais de ler, né? Ao invés de chegar pra ela e dizer que não li, tive que dizer que gostei, né? Ao invés de dizer que não gostei. Ela tava certa. Ela tava certa. Aí eu não parei mais de ler, comecei a ler todo tipo de coisa. E aí não demorou a querer escrever também minhas histórias. Né? Eu acho muito interessante isso de você falar que não conseguia enxergar a leitura como um prazer. Apesar de você nunca ter lido um livro, pra você era muito mais legal jogar videogame, né? Fazer outras atividades. Então, a partir dessa primeira leitura, e eu acho que isso acontece inclusive com muita gente, né? As pessoas não conseguem enxergar a leitura como um ato de prazer. Muitas vezes até leem, mas leem algo para aprender alguma coisa e falar que leu. Mas não assim, vou sentar e curtir esse momento. Essa mudança assim, de visão foi rápida ou foi algo que você teve que insistir um pouquinho mais? Foi imediato, assim. É mesmo? Porque
E se não tivesse sido assim, talvez eu nem me tornasse leitor, né? O que eu notei lendo aquele livro é que não tem nada que se compare a tu ler um livro, sabe? O videogame não substitui isso. Tu vê um filme não substitui e tal. E é curioso, porque tu vê que o argumento de algumas pessoas, tu vai conversar com elas, assim. Aí, tu gosta de ler e tal. Aí a pessoa fala, não, eu prefiro ver filmes. Como se fosse, assim, da mesma ordem. Mas não, tem uma coisa que... Muitas coisas, assim, que é só leitura que consegue. E eu fui notando isso e lendo. Eu me lembro que eu ia lendo esse Besta Fera, e aí eu tinha que parar, assim, de ler e pensar... Cara, isso não seria possível, assim, com filme, com jogo de videogame. Essa coisa de tu entrar ali, né? Porque chega um momento, todo leitor sabe disso, chega um momento que não é mais as palavras que tu tá vendo, né? Tu mergulha de tal modo naquela história que é como se tu tivesse fechado os olhos e entrado pra dentro daquilo, assim. E nenhum filme consegue uma coisa dessa. Não. E é engraçado porque... Eu tenho até uma teoria sobre isso. Nessa altura da vida, 19, 20 anos... Eu até então gostava muito de filmes de terror, e aí eu tava deixando de gostar, os filmes não me assustavam mais, sabe? Aí eu ficava pensando, por que não me assusta mais, sabe? Eu olhava assim, arrancou o braço, tá? Sabe? Eu não sei lá. Aí, quando eu li esse livro de lobisomem, cara, me assustava muito, assim. Era muito assustador. Outro tipo, né? Uma coisa mais psicológica. Não, aí eu fiquei pensando sobre isso, e isso é uma teoria, né? Eu fico pensando assim, ó, se tu for ver bem... As crianças, elas têm mais imaginação, né, do que os adultos. A criança pega um pedaço de pau e pronto, agora ela tem uma espada, tem um reino aqui, e é real pra ela aquilo ali. Por isso que ela consegue se divertir. Pega o carrinho ali, vrum, vrum, e aí é um carro mesmo e tal. A gente vai perdendo essa capacidade ao longo da vida. E eu acho que é por isso que eu fui deixando de me assustar com os filmes de terror, porque eu já não conseguia mais olhar aquelas cenas assim, eu ia abstrair, pensar, não, eu sabia que é um manequim, que é fake, sabe? Mas o livro estimula a imaginação. Muito. Ele não acontece se tu não imaginar. Então é como se tu conseguisse resgatar, mesmo na vida adulta, uma capacidade imaginativa parecida com a da infância, assim, quase tão poderosa quanto, né? Então tu vai lendo e isso vai estimulando a tua imaginação para a coisa acontecer, né? E é isso, eu acho que a diferença de um filme... No filme você fica muito mais como um espectador, né? A imagem já tá lá. No livro, vem umas coisas da sua imaginação, da sua bagagem, que cada um vai ter uma imaginação e criatividade diferente para aquela cena, né? Imaginar os personagens de uma forma diferente, a intensidade. Isso eu acho maravilhoso. E agora passando um pouquinho, né, de leitor para escritor. Você até já disse em uma entrevista que eu li que você virou motivo de chacota no meio dos seus colegas de trabalho, amigos, quando eles descobriram que você escrevia. Você acha que isso acontece porque as pessoas têm uma imagem do que é o escritor, né? Como o homem intelectual, mais velho, que fica lá na sua casa, no meio do campo, escrevendo? E como que foi esse seu ingresso nessa vida de escritor? Como é que você começou a escrever? Bom, depois que eu me tornei leitor, não demorou muito eu querer escrever minhas histórias, né? Eu fico pensando sobre isso, cada vez que me perguntam eu dou uma resposta diferente, porque são todas coisas verdadeiras, assim, mas só que dependendo do dia eu tô mais afim de focar nisso, assim. Nossa, uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, eu tenho uma tendência, assim, a querer produzir, sabe, as paradas. Isso aconteceu na minha vida antes mesmo de eu me tornar escritor, né? Então eu gostava muito de mangá, que é as histórias em quadrinhos japoneses e tal. Eu gostava de ler, aí chega uma hora que eu quero fazer as minhas, né? Tá. Aí depois eu fui estudar música, teoria musical, aprendi alguns instrumentos. E aí, eu tenho que fazer a minha música. Aí comecei a compor, sabe? Mesmo hoje em dia eu não consigo escutar música mais. Eu ouço uma, duas e... tem que tocar junto. Aí pego o instrumento, começo a tocar e tal. E daqui a pouco eu tô tentando compor, assim. Então imagina, eu virei leitor, não demorou eu querer criar as minhas histórias também naquele formato, assim. E aí, sei lá, tipo, eu tenho a impressão que, assim como a leitura, eu encontrei muita coisa que nada mais me entregava, assim, a produção de texto também me entregava uma coisa que nenhum outro tipo de produção me entregava, assim. É o que eu mais gosto de fazer, escrever. Né? Então foi meio assim, mas é isso, tipo, eu entendo os caras que tiravam onda de mim, tá ligado? Né? Meus parceiros da obra e tal, dos lugares que eu trabalhei, porque... imagina, a gente, como eu te expliquei, não tinha nem leitor, velho. Entre os meus, não tinha, sabe? Tipo, é uma coisa, é como tu dizer assim, sei lá,
tem certas coisas assim que a gente não aprende que é possível pra nós, né? Então é que nem tu dizer assim, velho, eu tô tentando ser astronauta, sabe? Tipo, era uma coisa assim Sim. muito absurda, assim, para ele. Eu compreendo, assim. Sim. Não fico... Se bem que na época, assim, eu não ficava magoado com eles, mas eu ficava triste, assim. Eu ia chorar escondido, assim, sabe? Eu fingia, dava risada junto ali, e depois ia chorar em casa sozinho. Mas aí, como é que foi essa... O que foi a primeira coisa que você começou a escrever? O que você começou escrevendo? Textos seus, crônicas? Porque até você já escreveu um livro de crônicas, você já escreveu um livro de contos, você já escreveu um romance. O que começou escrevendo os animes? Uhum. A primeira coisa que eu fui escrever era uma história em quadrinho que eu estava fazendo até então, um mangá, né? E que não estava pronto. E aí eu peguei e comecei do zero essa história, só que escrevendo, assim. Entendeu? Tipo, a mesma história, só que sem ilustração nem nada, só escrevendo. E era um troço muito... muito, assim, Senhor dos Anéis, tá ligado? Fantástico, assim, sabe? Com essa vibe, assim. Mas sei lá, cara, eu acho que já tinha alguns indícios do tipo de literatura que eu falei depois, sabe? É muito doido, tipo, tá falando ali de... muito eurocêntrica, assim, as referências naquele texto, assim, muito castelo, essas coisas assim, essas paradas. Aí, mas tinha, por exemplo, uma comunidade que queria protestar contra o rei, assim. Porque não tinha... Não, porque aqui tem as valas de esgoto e nunca ninguém deu jeito, sabe? Então tu vê... Já tinha um pouquinho do que você depois passaria a escrever. Sim. Aí eu me lembro que eu mostrei pra minha irmã essa parada. E ela gostou, assim. Tu vê, minha irmã de novo, a irmã... Tá presente. Ela fazia faculdade do quê? Ela é atriz, né? Diretora. Mas o nome do curso era... Artes cênicas? Não, era bem estranho, assim. Pedagogia da Arte. Nossa. Acho que nem tem esse curso mais lá. Nunca tinha ouvido falar. Que legal. É um nome bem estranho. Daí ela gostou, assim, do texto. Bom, gostei do jeito que tu escreve, mas aí ela não gostava muito dessa parada do faz de conta, da fantasia, queria um troço mais concreto. Ela até me zoava, assim, tipo, porque eu jogava Zelda, que também é nessa pegada de jogo de videogame, assim, e tal. Fica aí com as fadinhas. Era a sua referência naquele momento, né? Total, assim, tenho total orgulho disso, assim. Acho que foi importante pra mim e tal. Mas quando ela falou comigo, eu achei que fazia muito sentido, assim. Escrever sobre uma coisa, mas... Aí tu vê que já a próxima coisa que eu vou escrever depois disso, achando que fazia sentido o que a minha irmã estava dizendo, era justamente os supridores, né? Essa busca por uma coisa mais concreta, né? Da nossa experiência social mais concreta, acabou me levando a escrever os supridores. E os supridores foi o primeiro, então, que você escreveu? Foi o primeiro livro que eu consegui botar um ponto final, assim. Tá. Mas ele foi publicado depois, você conseguiu publicar depois. Isso eu acho legal a gente falar, porque quando a gente pensa, né, em uma leitura mais periférica, né, dessa coletividade que você traz, isso é algo que a gente tá vendo cada vez mais, mas ainda tem um espaço muito pequeno, né? Ele precisa ocupar um espaço maior no mercado editorial. Então eu queria saber, assim, de você, como é que foi esse acesso? Você hoje em dia é publicado por uma das maiores e principais editoras do Brasil, né? A Todavia, que é uma editora conhecidíssima e que tem distribuição no Brasil inteiro. Como é que foi essa trajetória para chegar até lá? Você recebeu muitos nãos até ser publicado pela Todavia? Eu fiquei, sei lá, acho que quase 10 anos tentando publicar os supridores, né? Tudo isso? Conseguia, bastante tempo. Nesse meio tempo, assim, sabe? Porque é isso, a gente muda, né? Como pessoa, como autor mesmo, a gente vai amadurecendo. Foi tanto tempo que, enquanto eu não ia dando certo, não conseguia publicar, chegou um ponto que eu olhava pra ele, porque quando eu acabei, eu achava, nossa, muito legal isso aqui que eu fiz e tal. Mas depois de 2, 3 anos tentando publicar, né? Eu olhava assim, não, mas isso aqui podia ficar melhor. Então acabou tendo outras versões, assim, até chegar a versão que foi publicada de tanto que demorou, né? Então, sim, muitos... Não era nem não, velho, tá ligado? Era menos do que não. Não chegava nem a ler, assim. Tipo, eu fiz uma lista, assim, de todas as editoras, assim, que eu pude levantar na internet. Regionais lá do Sul, aí outras nacionais, todas. E aí eu tinha uma lista delas e um status do lado, assim. Tipo, esse aqui eu já mandei um e-mail. Tá. Aí, tipo, pra eu saber, passou 3 meses, ninguém respondeu, eu vou mandar de novo, sabe? A data, quando eu mandei, sabe? Aí tipo, tinha umas respostas. E era você sozinho, assim, você não tinha nenhum... Não. Você só mandava um e-mail, segue o meu livro. Aí, tipo, tentei todo tipo de abordagem possível, assim, que puder imaginar. Algumas, assim, olha, eu tenho um romance aqui, tô tentando publicar, queria ver se vocês têm interesse. Outras eu mandava em anexo, só seguinte, velho.
sabe? Tá aí, tá em anexo, quer olha, não quer, não olha. Todo tipo de abordagem que tu puder pensar. Vai que cola. Vai que cola, né? Enfim, aí, tipo, muita gente não respondia, nem não, assim. A maioria dos contatos não respondiam. Mas tinha alguns que diziam assim, tipo, cara, a gente topa, mas tu vai ter que custear o livro. Assim. Eu não tinha dinheiro, né? E eu, não dá. Aí, tipo, e assim é indo. Aí, o que acontece? Primeiro livro que eu publiquei foi Vila Sapo, 2019, pela editora Venas Abertas. À frente da Venas Abertas está a Karine, que, para além de editora, é poeta, escreve prosa também, contos, romance. Uma mina muito foda, lá de BH. E não é à toa. Então você conseguiu publicar para uma editora de BH? Isso. Nossa, essa história é gigante. Assim. Essa história é gigante. Eu vou até contar do começo porque eu acho que ela merece ser contada. O que acontece? Eu escrevi um texto quando eu quis me aproximar mais da oralidade, assim, que eu acho que é uma marca das coisas que eu escrevo. Eu escrevi um texto, foi a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu não fazia isso. E aí eu escrevi um texto e postei na internet, que é um dos textos do Vila Sapo. É o último, mas foi o primeiro a ser escrito, que é Um Otário com Sorte. Aí eu postei aquilo lá nas redes sociais, assim, viralizou, né? E eu sempre brinco que pros meus padrões, assim, viralizou, porque eu tinha até então 3, 4 curtidas, né, nas coisas. 3 eram da tia, assim. Só a família apoiando. Aí tipo, aí muita gente comentou, compartilhou e tal. E aí ali eu conheci uma galera, assim, eu nem sabia que existia, assim, porque eu sou um cara bem alienado, sabe? A minha namorada, Dalva Maria Soares, que deve estar nos assistindo, um beijo, Preto. Aliás, não é nem namorada, é noiva. Né? Olha, mas errou, não pode errar, hein? Pois é, mas é recente, né? Tá, parabéns. Aí, conheci a Dalva, conheci o Evanilton Gonçalves, que inclusive escreveu o prefácio da primeira edição do Vila Sapo. Conheci o Giovanni Martins ali. Uma pá de gente que, tipo... mas eu citei a minha namorada porque ela me pluga nas coisas hoje em dia, assim. Sabe? Ela tá mais conectada, demais, assim, no mundo. Ela sabe tudo, assim. Então, mas até aquele momento que eu não conhecia ela, tipo, eu nem sabia que existia essa galera, assim, com uma experiência social parecida com a minha, no corre também e tal. E aí, uma dessas pessoas que eu conheci, inclusive através da Dalva, foi a Karine, né? Lá de BH. E aí, olha, a Karine já tinha passado por esse processo de tentar publicar as coisas dela e não conseguia. Aí ela eu vou criar minha editora, né? Publicar minhas paradas e vou publicar as pessoas que têm as mesmas dificuldades que eu, assim, tipo isso. Então é muito focado em mulher, literatura produzida por galera preta da periferia e tal. E aí, não à toa, foi a primeira editora a me dar uma oportunidade. Assim. Aí, tipo, eu publiquei pela Venas. E aí, tipo, tudo isso para responder como eu cheguei na Todavia, né? Aí tem uma série de milagres, como eu estava te falando, uma sequência de coisas, assim. Coincidiu de que quando a primeira edição do Vila Sapo foi lançado, eu estava fazendo EJA. Tinha voltado aos estudos, estava fazendo ensino médio pelo EJA, assim. Você não tinha ainda concluído? Não. Eu já tinha tentado fazer várias vezes, assim, o EJA. Nunca dava conta de conciliar com o trabalho e tal. Aí, mais uma tentativa, eu estava entrando no EJA. E, nessa época eu não conseguia dormir, assim. Eu estava muito preocupado. Porque eu não tinha grana, e a Karine também não. Então, ela pediu... olha como ela acreditava, assim, no potencial. Ela pediu dinheiro emprestado para fazer o livro. E eu precisava vender pra gente pagar esse cara. E ela nem me conhecia, assim, sabe? Ela confiou mesmo. Mas não é fácil vender um livro quando ninguém te conhece, tá ligado? E eu ficava, porra, tem que vender, como é que eu vou fazer? Eu vou incomodar todo mundo, foda-se. E aí eu tava começando o EJA, tipo, acho que a minha aula começou numa quarta, assim, e no domingo era o lançamento. Aí eu falei pros professores, né, vai ter o lançamento, aparece lá e tal. E fui no diretor, falei, depois dá pra fazer um evento aqui no colégio, quem sabe? Sabe? Que massa. Tudo incomodava todo mundo, os colegas, assim. Aí, não, beleza. Aí no dia do lançamento, um dos professores foi, meu professor de história. Que legal. Joselito Zala, escritor também. Aí ele foi, e tava com pressa, assim, comprou eu não vou poder ficar e tal. Ele foi embora, assim. Só que ele gostou. Aí quando ele se viu no colégio de novo, falou, nossa, mas é muito legal o que tu escreve. Aí me dá mais alguns pra eu dar de presente, assim. E eu não sabia, mas esse alienado, né? Até então não conhecia a Dalva pra mim, publicar nas paradas. Salvadora, obrigado, Dalva. Aí esse cara, ele conhecia várias pessoas da literatura importante lá de Porto Alegre, né? E deu pra essas pessoas de presente. Uma das pessoas era o Luiz Augusto Fischer, que daí escreveu uma resenha no jornal lá na Zero. Que demais. Aí eu vendi livro pra caralho, velho. Sabe? Daí muita mensagem. Assim. É muito doido, né? Uma pessoa num lugar de poder... A capacidade que ela tem de legitimar uma parada é um absurdo, assim. Ele fez aquela resenha, assim, todo mundo mandando mensagem, não, então quero e tal.
Aí tá, vendi muito livro. Aí fiquei amigo do Fischer, né? A gente se encontrou uma vez na URGS, lá, ele dá aula lá, né? Aí ele tava com o projeto de iniciar a Parêntese, que é uma revista digital que tem lá em Porto Alegre. E me chamou para escrever crônicas lá na Parêntese. Aí tá, eu comecei a escrever e tal. Aí nisso, eu acho que ele foi orientador do mestrado do Leandro Sarmaz, que é editor da Todavia, né? E essas crônicas depois deram o outro livro, né? Sim. E aí foi isso, tipo, um dia o Leandro tava falando com ele, nossa, cara, eu tô procurando gente pra publicar, conhece alguém pra editar? Ele falou, tem um cara escrevendo umas crônicas aqui, fica atento. Aí o Leandro começou a olhar minhas crônicas, gostou, assim, do que eu tava publicando lá. Tanto que o meu primeiro contrato com a Todavia foi para publicar um livro de crônicas, né? Ah, entendi. Sim. Aí, tipo, tem tudo isso. Vai ser o de crônicas e tal. Aí isso foi 2020, assim. Aí veio a pandemia, a gente deu uma esperada, né? Vamos ver como é que vai ser as coisas. Tava tudo muito incerto ali, ninguém sabia como é que as coisas iam correr. Enquanto a gente esperava, ele perguntou, tu não tem vontade de escrever um romance e tal? Aí você falou, eu falei, eu tenho aqui. Não só vontade, mas eu tenho ele escrito. Daí eles gostaram lá na Todavia, gostaram muito, e a gente publicou Os Supridores antes, né? Foi publicado em 2020, antes das crônicas. E como é que foi ver esse sucesso, assim, você se ver publicado? Porque até então você, né, não tinha nem ideia de que existiam outras pessoas, talvez, publicando um texto parecido como o seu. Você era mais alienado desse mundo, como você disse. E aí você se viu publicado por uma das maiores editoras, com o seu romance vendido no Brasil inteiro. E mais que isso, você passou a ser lido por pessoas de uma realidade muito diferente, né? Até em uma entrevista que se deu para o jornal Globo, você fala que quem tem origem social igual a minha não é preparado para ocupar os espaços que eu tenho ocupado, sabe? E isso, como é que vem como é que é essa experiência de estar ocupando esses espaços e de estar sendo lido por pessoas de uma realidade diferente da sua? Primeiro só... sei lá, tem tanta coisa pra dizer sobre isso, cara. Tipo, eu gosto quando acontece assim, ó, que, sabe, eu vejo uma frase de alguém, um negócio, que nomeia uma parada que eu já tava sentindo, só não sabia como sabe? Desde que tudo isso começou, eu tinha essa sensação e não sabia muito bem como nomear, até que eu vi o Abujamra citando, não era dele a frase, ele tava citando uma outra pessoa, e aí dizia assim, ó, que o sucesso e o fracasso são... acho que duas faces da mesma moeda, os dois são impostores e tal. E é isso, assim. Porque, veja bem, antes de eu publicar, eu fracassei por muitos anos, né? Quase uma década. Cada não e cada nem resposta assim, que me davam era um fracasso, né? Se eu tivesse acreditado nisso, eu não teria mais escrito. Então era um impostor, esse fracasso. E, graças a Deus, eu não acreditei nesse fracasso. Mas o sucesso é a mesma coisa, percebe? Tipo, eu fico pensando, eu tentando publicar lá Os Supridores e nem sequer me davam resposta, né? Aquela altura, assim, sei lá, né? Não tinha uma oportunidade e tal. Aí hoje me deram, eu fico pensando quantas outras pessoas agora, nesse momento, estão tentando publicar. Sim, isso com certeza. Sabe? E não estão conseguindo. Então, tipo, eu tento manter os pés no chão, assim, com relação a isso, assim, sabe? Eu acho o sucesso, assim, um impostor também, assim como o fracasso. Mas quanto o livro chegar em pessoas de realidade diferente da minha, cara, tu sabe que isso, o próprio nome do livro de crônicas tem a ver com isso, né? Mas em que mundo tu vive? Porque quando a gente foi fazer daí em 2021, né, que a gente publicou mesmo o de crônicas, a gente não estava conseguindo pensar no nome e tal, né? É difícil, porque as crônicas não foram pensadas para ser um conjunto. Daí, não necessariamente todas têm algo em comum, né? Assim. Aí eu pensava assim, vamos botar tal crônica e outras crônicas, o nome e outras crônicas, assim, só que não colava, assim. E aí eu me dei conta de uma coisa que tinha em comum naqueles textos, que era o seguinte, as pessoas ali, porque as pessoas me dão muito retorno, assim, me mandam mensagem e tal, aí as pessoas liam aquela parada ali e diziam, até gente de Porto Alegre, eu não sabia que tinha isso em Porto Alegre, cara, sabe? Então, as coisas que eu tenho escrito, elas provocam espanto nas pessoas. Mas o espanto das pessoas, aí quem se espanta sou eu. Mas como assim, cara? Sabe? Esse é o meu mundo, né? Isso é só o que eu vi lá. Eu não vi outra coisa lá, sabe? Aí, dá vontade de perguntar isso. Mas em que mundo tu vive, sabe? Então tem sempre sido isso, assim. Quando as pessoas de uma realidade diferente da minha, de classes mais confortáveis, têm acesso a uma literatura
eles se espantam com as coisas que eu vou contando e eu me espanto com o espanto deles. Aí sobre ocupar os lugares, velho, tipo, assim, eu acho necessário, assim, uma galera que historicamente não ocupou vários espaços ocuparem. Eu acho mesmo importante. Só que eu faço umas ressalvas, tipo assim, primeiro que tem lugares que eu acho que nem deveriam existir, assim, pra ser ocupados por ninguém, né? E segundo que, assim, ocupar um espaço demanda um gasto de energia, sabe? Porque geralmente eu não sou, sabe, eu não me sinto à vontade naqueles espaços, são espaços onde eu sou maltratado, enfim. Então, tipo, tem vezes que eu não tô afim, tá ligado? Então, tipo, eu vou até onde eu dou conta, sabe? Eu tenho sempre feito o esforço de estar nos lugares, assim, e tal, mas tem lugar que eu não vou, velho. Tem lugar que eu não vou. Eu moro na periferia lá de Porto Alegre e tal, e, tipo, assim, às vezes eu vou nos eventos de literatura, que na maioria das vezes não né? Nem na minha quebrada, nem em outras quebradas e tal. E aí, tipo, é isso, assim, eu vou embora, sabe, não... É muito doido, cara, tipo... Aí, tipo, isso me aproximou de uma pá de gente, assim, de classe média, porque Porto Alegre, tu chuta uma árvore e cai os escritores, assim, tem muita... Todo mundo escreve, sabe, todo mundo... e aí eu fui aproximado dessa galera, mas não rola química, véio, não rola. E aí eu tava refletindo sobre isso, eu fiquei pensando assim... Tipo, sabe, não sou grosseiro, sei lá, sabe, mas tem um atrito, assim, velado, sabe? E eu, enfim, eu fiquei pensando nisso, talvez inconscientemente, sem conseguir nomear, assim, eu fico pensando que tem uma tensão de classes ali, no seguinte sentido, eu sou faleiro, escreve e tal, e aí eles me tratam de um jeito, assim. Mas aquelas pessoas têm empregados, e aí a empregada é minha mãe, às vezes, tá ligado? Tipo, ou minha tia, sabe? E não é uma relação legal. Então, e eu não consigo esquecer essa parada, entendeu? Então eu não me sinto confortável, não faço questão de estar ali no meio daquelas pessoas. Mas é isso, ao mesmo tempo eu acho necessário, né? E aí é isso, eu vou até onde dá pra mim, assim. Esse gasto de energia, apesar de ter esse lado negativo, por um lado você acaba conquistando espaço para trazer outras pessoas, né? Isso é importante. Eu acho que talvez você hoje em dia uma representatividade para muitos outros autores que se identificam com o seu texto, com a sua origem. Você deve inclusive receber mensagens assim, acredito, né, de outros autores que se veem, que enxergam em você essa representatividade e que talvez você encoraje as pessoas, não desista, não se abrace nesse fracasso, talvez, porque eu cheguei aqui e talvez você consiga. Queria saber um pouco, né, disso de você, assim, como é que você, primeiro, se enxerga como essa representatividade e segundo, se você acha que está melhorando esse espaço dessa literatura mais periférica. Você vê mais gente ocupando esses lugares, mais pessoas com uma origem mais semelhantes à sua, ou não? Você acha que ainda assim está muito longe e que talvez você seja um pouco um caso mais isolado que deu muito certo, mas por conta de muitos milagres, como você disse? Nossa, é difícil, sei lá. Eu acho assim, eu consigo notar a diferença, né? Sabe, sei lá, nos últimos anos, eu consigo notar a diferença de muito mais gente publicando, muito mais interesse, né, na diversidade, nas coisas e tal, mas e é difícil de avaliar isso, porque eu acho que a gente está no meio de um momento de transformação e é difícil pesar as coisas, até que ponto isso vai ser mantido sob controle e tal. Sei lá, só voltando um pouco antes sobre o que tu falou de representatividade e tal, isso é muito foda, assim. Tem vezes que me suga tanto, tá, nesses espaços e tal, que eu meio que ligo foda-se, assim, sabe? Eu não vou, sabe? Não quero. Mas quando isso acontece é muito foda, assim. Tem lugares que eu chego, assim, que eu sou acolhido pelos funcionários, velho. Aí é foda. E tu vê que aconteceu alguma coisa ali. Quando tu chega, assim, chinelo, pá. Aí eu gosto de que bom que eu vim, né? Aí, tipo, tem as mensagens que as pessoas me mandam e tal. Mas, sei lá, eu acho que teria que ter umas coisas que eu ainda não vi, assim. Embora tenha melhorado a publicação e tudo mais, eu achava importante que isso não fosse tão vertical, sabe? De cima para baixo e tal.
porque o que acontece? Tu precisaria de diversidade nos espaços de poder. Eu acho que claro que o escritor publicado e tal, é um espaço de poder também e tal, mas eu acho que tu precisaria de diversidade nas grandes editoras, assim. Editores, donos de editoras, sabe? Tinha que ser mais plural nesse sentido, assim. Para tu começar a conseguir publicar ainda mais mulheres, ainda mais pessoas da periferia, sabe? Ainda mais a galera preta, ainda mais pessoas indígenas. Porque, sei lá, tu não consegue fazer uma transformação de nada, assim, sabe? É isso, assim, eu não consigo avaliar até que ponto isso está sob controle. Sim. Né? E eu acho que, ao mesmo tempo que você é uma representatividade para as pessoas que talvez queiram escrever, eu queria ver de você sente que talvez a sua presença como um escritor nesse espaço que até então não tinham escritores, como você disse que você era alvo de chacota, você viu que a partir disso pessoas que não liam talvez passaram a ler por sua conta, né? Pessoas próximas a você passaram a ler seus textos e gostar de ler. Você então fez talvez o papel que sua irmã teve para você está fazendo para outras pessoas? Eu acho que sim, cara. Mas não eu, assim, tipo, eu acho que o movimento do qual eu faço parte, assim, tipo, sabe? Eu acho que isso tá acontecendo em todo lugar. Eu acho que o maior exemplo disso é o Islã. Já foi no Islã, meu? Não, eu já acho que uma vez na Flip teve um que eu vi que eu achei muito legal, mas nunca fui num evento só de slam. Tipo... Conta pro pessoal que tá em casa e às vezes não conhece o que é. Eu não sou a pessoa mais indicada pro lado de slam, eu não sou slammer, eu sou só um admirador, assim, eu vou em vários e tal. É uma disputa de poesia, né? Os poetas competem, as pessoas... nada mais democrático, eles elegem as pessoas que vão dar as notas ali, assim, tipo, quer ser juiz, quer ser jurado? Não, quero, tal. Aí as pessoas levantam a notinha e tal. E aí, tipo, isso acontece em vários lugares, por exemplo, de São Paulo, de Porto Alegre e tal. Aí as pessoas vão ganhando essas competições, depois tem uma batalha regional lá no sul, aí se ganha, vai pra nacional aqui, onde tem slammers de todo o país, aí depois vai pra França disputar com slammers do mundo todo. Mas, cara, isso tem é muito foda, assim, potencial de aproximar as pessoas da literatura, assim. Então eu me lembro que tem um slam lá em Porto Alegre que chama o Slam das Minas. Aí um dia eu tava lá, e aí, tipo, tem verso livre, né, no slam, que entre as competições, assim, entre as etapas, tem uma hora que qualquer um pode ali ler um troço teu ou de outra pessoa, assim, uma letra de música, assim, declamar. E aí, nesse momento, assim, e aí tinha uma senhorinha que chegou, e aí ela parou ali com a bolsa dela, assim, sabe? E quando chegou o verso livre, ela pediu pra ler uma senhorinha mais velha, assim. Aí ela foi lá e leu a poesia dela, assim, se emocionou e tal, todo mundo aplaudiu. E aí ela guardou e foi pra casa. Eu acho que ela já tinha passado ali outras vezes e visto aquilo ali. E foi manjando, foi sondando. Uma curiosidade, assim, o que será que é aquilo? E aí ela viu que tinha essa abertura, assim, e resolveu... É isso, cara. O slam é isso, assim, sabe? Todo mundo se sente acolhido ali. E aí tem uma aproximação, as pessoas começam ali, às vezes no verso livre. Muita gente começa no verso livre, depois começa a competir. Não lia até então, às vezes. Aí começa a ler poesia, depois vai pra prosa também. Então, tipo, tem uma inserção, assim, pelo slam, né? Eu acho que acontece um pouco comigo também. Inclusive, quando eu tava contando essa história do Otário com Sorte, que eu compartilhei nas redes, os comentários que tinham lá, muitos eram assim, tipo, porra, eu nem gosto de ler, mas não consegui parar de ler e tal, né? Porque, velho, teve um negócio que eu disse uma vez, acho que foi na Trip, mas não tenho certeza, que eu disse que tinha que tirar a literatura do altar burguês. Eu tinha até separado isso aqui. Aí, tipo, cara, tu sabe que quando eu falei isso, eu tinha uma vaga sensação do que eu queria dizer, e isso foi ficando mais claro pra mim, assim, ao longo do tempo. E uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, ó. Deixa eu te contar uma historinha. Lógico, estamos aqui você pode montar o que você quiser. Eu tava lá com meu primo, nós tava trocando uma ideia, aí a gente tava falando dos jogos online e tal. E aí, tu joga? Jogo não, online? Não? Não, já joguei, mas não jogo. Os livros realmente me pegaram. Aí, tipo, nós tava falando dos jogos online, e aí tem uma galera que compra uns itens com dinheiro mesmo, velho. Sim, é uma loucura, né? É loucura. E aí eu conversando com ele, e aí é foda, porque eu vou lá jogar, eu não vou gastar meu dinheiro com essa parada, só que daí os caras me surram, porque eles têm melhores itens, melhores poder e tal. Compra um martelo, né? Assim, compra umas paradas e eu não consigo ganhar.
Daí a gente chegou a uma conclusão, assim, a gente falou, cara, por que não botam uma sala só quem paga ali, jogam entre eles, e numa sala quem não paga, né? Porque senão fica injusto, né? Aí o meu primo disse assim, ó, mas é por isso que eles pagam. Cara, imagina se eles tivessem que gastar dinheiro pra comprar os negócios, e ele vai jogar com outro que também comprou, entendi. não faz sentido. Não. Eles estão pagando Ele justamente... é o contraste. É isso que ele tá pagando. E aí eu tenho visto isso por toda parte, é a distinção, tá ligado? Distinção. No Brasil a literatura tem muito essa função pra muita gente, sabe? Tipo, eu não sou qualquer um, eu leio, sabe? Eu não sou qualquer um, eu escrevo, sabe? Meu, é isso, assim, é isso que eu queria implodir essa parada, tá ligado? Eu acho que a minha figura, um cara como eu, com a experiência social que eu tenho, assim, num programa como esse, contribui pra isso, entendeu? Com certeza. Sabe, porque, daí eu tava até brincando, eu escrevi um texto nesse sentido, que é isso, tipo, a literatura não pode ser um vinho, tá ligado? É um corote, tá ligado? É o corote, o azul aquele, o mais difícil de engolir, sabe? Deve ser rasgando. Não é uma bolsa da Louis Vuitton, sabe? É uma capanguinha de pano, o Che Guevara ali, que tu acha, sabe? É uma coisa, assim, acessível, tem que ser, certeza. sabe? É o que eu desejo, assim. Eu acho que a gente tá caminhando pra isso, assim. E eu vejo um pouco, ainda, a bolha literária, porque é isso, a bolha literária é muito pequena, né? O mundo fora é muito maior e as pessoas não têm esse contato com os livros. Então, poder aproximar a leitura do... Né, você diz, né? Eu vou trazer exatamente a frase. Eu penso que a gente tem que arrancar a literatura do altar burguês em que ela foi metida. Eu acredito que a literatura deve pertencer ao povo. Então, realmente, só deve pertencer ao povo. Mas eu acho que você que está hoje em dia bem dentro desse mundo literário deve perceber que tem gente que não quer isso, né? Claro. Tem gente que não quer, tem gente que quando vê um autor furando essa bolha, vai lá e critica esse autor, porque é uma leitura meio superficial, porque é comercial, não sei o quê. Como se a gente tem que restringir a literatura para uma classe intelectual. Isso é revoltante, né? Sim, mas assim, tem vezes que eu acho que isso, sei lá, é maldade, assim, tal, porque é mentiroso aquele argumento, é falacioso, mas tem vezes que tem um fundo de verdade, mas é injusto de qualquer forma, porque, tipo assim, ó, às vezes o cara faz uma crítica que ela pode até ter fundamento. O ponto não é esse. O ponto é que tudo que era produzido pelas mesmas pessoas de sempre tinha o mesmo problema e ninguém falava nada. Isso é importante. Entendi. Entendeu? Só passaram a criticar porque a pessoa fez sucesso e furou a bolha. É porque, tipo, não é nem isso, assim, eu acho que é porque às vezes essa literatura que essa pessoa critica, ela é mais sensível para os eventuais problemas técnicos daquilo ali, porque não diz respeito à cosmovisão dessa pessoa. Sabe? É escrito por uma pessoa com outra experiência social, com outro modo de ver as coisas, com outros valores, com outra bagagem intelectual, com outros valores éticos e tudo mais. E, tipo, é outra coisa. É uma coisa que veio de outro planeta, assim. Então, tu olha e aí, não, eu não gostei disso, daquilo e tal. Mas é que tá. Aí, as coisas que eram produzidas até então pelos pares dessa pessoa, às vezes apresentavam muito mais problemas e ele não consegue se dar conta disso, não consegue perceber. Sim, não, com certeza. Tem que ter a crítica, mas é interessante fazer essa análise e não a crítica porque a pessoa conseguiu ou vir de uma origem diferente, que não é acadêmica, que não é formada em letras e tal, ou porque ela conseguiu furar uma bolha que até então é muito restrita. Eu acho que é um caso que vem gerando debate, né, do Itamar Vieira Júnior, que escreveu Torturado. Ele não vem de uma origem de escritor, de acadêmico, e hoje em dia fez sucesso estrondoso. E tem críticas, e aí críticas né, que de fato fazem sentido, mas aí perde um pouco, às vezes, o sentido da crítica por conta do sucesso ou por conta dessa origem diferente, porque, como você disse, talvez tem gente os pares escrevendo coisas com os mesmos problemas, mas que não são apontados. Assim, o Tamar vendeu, até onde eu tinha visto uma vez, 700 mil cópias. Uma loucura. Esquece, tipo, isso não se pode ignorar isso. Não é maravilhoso. Não se pode ignorar isso, entendeu? Tem uma coisa que eu já falava até antes, eu acho, de Itamar publicar, uma coisa que eu ficava pensando, assim, e até vi, o que eu tava vendo? Era um documentário, eu acho, do Chico Buarque, assim. Aí o Chico Buarque falou um negócio muito doido, assim, que tem relação com isso. Perguntaram para ele sobre democracia, assim. Aí ele falou... a democracia, ela é sempre positiva, democratizar as paradas e tal, por mais que tu não goste, tá ligado? Aí ele deu um exemplo. Aí ele falou que na época da Bossa Nova lá e tal, tipo, isso era meio símbolo, assim, do que se gosta de ouvir no Brasil.
Mas diz ele que o movimento que possibilitou isso era uma galera que tinha grana e o poder de fazer aquilo tocar em todas as rádios e dizer, sabe, gostamos disso, porque tá tocando em todas as rádios, né? Não tem muita democracia aí. Sim. Aí ele fez um contraste disso com hoje em dia, que tu vai olhar o que tem mais visualização nas plataformas de música e tal, é rap, é funk, sabe? As pessoas podem não gostar, mas quando o público consegue, não, eu quero ouvir isso aqui, eu quero escolher o que eu vou ouvir, e ela caminha para esse lado, assim, tem alguma coisa aí, sabe? Não se pode desprezar essa parada, sabe? Enfim, mas eu tô preso numa coisa que tu disse, que foi muito legal, que é o quanto é grande para fora da bolha literária. Muito, né? A melhor coisa para se notar isso é pegar um ônibus, velho. Pegar um ônibus, tu pega um ônibus assim e fica olhando assim, meu... Sabe, às vezes eu vejo assim a galera lendo alguma coisa assim, mas, sabe, sei lá, eu acho que é tão pouco assim. Muito pouco. Eu fico olhando assim, às vezes os ônibus lotados indo do Pinheiro pro centro assim, aí tipo, às vezes eu passo uns 3, 4 dias assim, 3, 4 viagens sem ver ninguém com livro, às vezes eu vejo 2, eu pensando, caralho, era pra todo mundo tá lendo uma parada assim. E acho engraçado isso, aí a gente pensa que nessa bolha literária tem autores com egos tão grandes que se acham pessoas mais importantes do mundo, e é isso, furou a bolha, ninguém nem sabe quem é a pessoa, né? Então é bom, a pessoa às vezes precisava desse choque também de realidade para se entender que na verdade não é tudo aquilo que ela imagina com aquela soberba. Posso só comentar um negócio sobre isso? Quando eu comecei a ir nos eventos, eu comecei a notar um troço que eu acho que é sintoma de que a gente não tem, um mercado literário assim muito legal, que é o seguinte: eu chegava nos lugares e eu conhecia as pessoas, sabe? Eu ia num evento, sei lá, em Belo Horizonte, assim, eu conhecia os autores, assim, tipo, tá, eu sei quem é esse. Alguns me conheciam e tal. Aí eu chego aqui, pô, eu te conheço, tá ligado? Das redes ali e tal, tu me conhece e tal. Eu, num país de 200 milhões de pessoas, não era pra ser assim. Era pra tu ir nos eventos e, assim, entrar em contato com autores que tu nunca ouviu falar. São sempre as mesmas pessoas, né? Não sempre as mesmas, isso é horrível, cara. Isso é horrível. Mas é porque é muito pequena essa bolha. Sim. É muito, as mesmas pessoas. Evento literário é sempre as mesmas pessoas, Exato, né? Cara. É sempre os mesmos autores e é um circuito bem limitado. Isso é muito doido. Eu também senti, porque eu sou advogado e eu acabei criando o Bookster há uns 5, 6 anos, mas antes eu não tinha nenhuma relação com o mundo literário. E aí quando eu caí nesse mundo, eu não conhecia as pessoas. Mas em pouco tempo você já começa sabendo meio que quem é... E de vez em quando aparecem figuras novas, mas que também já entram nesse circuito, né? E as mesmas pessoas que mediam as mesas, depois o outro media o dela e vai indo assim. É muito curioso ver isso. Realmente, a gente tem um número muito pequeno de representantes da literatura num país com mais de 200 milhões de habitantes. Chega a ser vergonhoso, né? Mas aí passa por... Penso eu, né? Que passa justamente por tu ter um troço que é interessante para as pessoas, tanto na forma como no conteúdo, a linguagem e tal, a temática, o que tá tratando aquilo ali, que dialogue com as pessoas. Aí tu vai ter mais leitores, aí, sabe? Aí muda a parada, né? É formação de leitor, eu acho, a nossa principal tarefa. Assim. Exato, a gente é muito deficitário nisso, muito carente, né, na formação de leitores. Nosso papo tá muito bom e as perguntas que eu tinha preparado eu não vou conseguir fazer todas, mas queria que você contasse um pouquinho, para quem tá em casa e não leu ainda, um pouquinho como é que foi, qual que é a história de Os Supridores e de onde veio essa ideia de escrever Os Supridores? Daí eu comecei a pensar naquilo que eu estava contando, de a minha irmã achou que eu devia ir para um caminho mais concreto e tal. Tá. Isso foi a primeira semente dos Supridores, né? Teve algumas. Depois a minha irmã também, terceira vez que ela se faz presente, porque minha irmã acreditava que eu tinha potencial para alguma coisa, então ela tentava me arrastar pelas paradas. Aí me levou pro teatro e tal. E aí lá eu conheci uma galera muito marxista, assim, sabe? Entrei em contato com Brecht, assim, um dramaturgo alemão e tal. E comecei a pensar sobre essas... E é doido, né? Que eu pensei assim, porra, então quer dizer que outras pessoas pensam sobre isso? Eu achava que era só eu, né? Que pensava... É muito bom isso, se identificar com os pensamentos nos livros, assim, falar, gente, não tô sozinho, né? Aí tá, então esse contato com o pensamento marxista já é uma outra semente, né? E a terceira foi quando eu fui trabalhar no supermercado mesmo, porque daí todo esse debate teórico ali sobre mais-valia, sobre as contradições do capitalismo e tal, eu experimentava na pele lá trabalhando, sabe, carregando as caixas de chocolate, não podia comprar e tal. E aí tudo isso
me levou a escrever Os Supridores. Ele conta a história de 2 meninos que estão cansados de ganhar pouco dinheiro e tal, com péssimas condições de trabalho, né? Eles são supridores, que aqui eu acho que é mais comum chamar de repositores, né? Eles abastecem as prateleiras do supermercado. Na verdade, um deles, que é leitor, né, e que leu muito Marx, que tem a ideia de criar um sistema de tráfico de maconha, não é nem droga em particular, em geral, assim, é maconha em particular que eles começam a vender. E ele tenta criar uma dinâmica assim, meio comunista ali, da parada de dividir o dinheiro igual e tal. E aí ele vai chegando alguns amigos para participar e tal, e é sobre isso, assim, eu acho que é uma busca, material, sabe, pelas condições materiais de existência, mas também é uma busca intelectual desses personagens, o tempo todo se perguntando por quê. Por que o mundo tem que ser daquele jeito ali? Sabe, por que só resta essa alternativa? Porque uma coisa que é muito presente nas coisas que eu escrevo, e foi muito presente nos Supridores, é o seguinte, ó. Tem uma galera, esse é o problema das coisas ser vertical, né? Uma galera que vai fazer trabalho social na periferia, aí estão conversando lá com os meninos de 12, às vezes, assim, aí falando, olha, não vá para o crime, sabe? Não, isso aqui não vai dar, sabe? É muito nobre. Mas, aquela criança sabe disso melhor que ele. Aquela criança já perdeu o pai nessa aí, às vezes. Já perdeu os primos, às vezes. Mesmo assim, ela vai, às vezes. O buraco é muito mais embaixo, assim. E, tipo, a gente tem que começar a pensar assim, ó, por que mesmo tendo tanta clareza do que é se meter nisso, as pessoas vão? Porque, às vezes, o mundo do trabalho é pior. Sabe, essa relação entre injustiça social, precarização do trabalho e violência urbana é uma coisa muito presente nas coisas que eu escrevo, né? Os Supridores é um pouco isso. Não, e é maravilhoso, gente. Leiam, sério. Sei que muita gente já deve ter lido que tá super sucesso. E é muito legal a oralidade que o Faleiro traz. Eu não vou conseguir perguntar sobre isso, mas é muito interessante. E agora, já que o nome do podcast é Daria um Livro, a gente queria que você contasse talvez uma história da sua vida, história envolvendo livros ou não, que é curiosa, que daria um livro em tese, assim, algo que te marcou, algo que venha na sua cabeça agora, assim. Você já contou algumas que eu achei muito interessante? É que o problema não é nem não me vir uma ouvir, vem várias. Sabe, tem uma história que até dialoga com o que a gente estava falando, de que como o mundo é diferente para as pessoas, e claro que isso se reflete na produção literária, o jeito como as pessoas vão criticar ou não a produção literária, enfim. Olha que doido. Teve uma vez que aconteceu comigo um anticlímax, assim, muito interessante, sobre essa parada de visão de mundo. Conhece Porto Alegre lá, meu? Muito pouco, não conheço muito bem, conheço pouco. Foi a primeira vez que eu fui num sarau tradicional lá, sarau elétrico. Aí fui ler umas paradas lá, e eu queria que a minha família fosse, meus amigos e tal. E aí eu até paguei as passagens para as pessoas, fiquei zerado, assim, mas foi uma galera, assim. Aí a gente tava lá no sarau, e aí, tipo, era um lugar muito burguês, assim, de Porto Alegre e tal. E a gente mora lá na casa do caralho, assim, viemos, sabe, farofada mesmo, assim. A família toda. Na hora de ir embora, o nosso ônibus passa do outro lado do Parque da Redenção lá. E tem umas ruas escuras que levam pra lá, que ninguém anda ali. Depois das 10, ninguém anda ali. Aí, isso era, sei lá, 1 da manhã, assim, pá. E a gente indo, assim, nossa, foi muito legal, assim, comemorando, assim, pá, com uns latão, assim, de cerveja, tomando, pá. Aí, tipo, lá na frente tinha um cara escorado na parede, assim. A rua escura, assim, cara lá. E a gente indo, assim, mas a gente de boa, assim. Eu acho que se for... A galera que mora ali não passa ali de jeito nenhum. A gente vindo, assim. Aí o cara nos viu e veio, assim. Sabe? E a gente indo e tal. Aí ele apontou pro meu bruxo que tava comigo, assim. Ei, meu, tá ligado? Daí, qual vai ser, cupincha? Aí, tu não tava preso comigo no pavilhão 7 lá? E eles tinham, assim, porra, é verdade, como é que tá o fulano, velho? Se reencontraram. Esse aqui é o fulano, sabe? Velho, essa é a minha laia, tá ligado? E eu acho que isso é muito doido, assim. Que é isso, é como se as pessoas estão na mesma cidade, mas é outro mundo completamente diferente, o jeito como as pessoas experimentam a cidade. Tipo, é muito doido que é por essa galera que eu vou me sentir acolhido, assim, sabe? Porque a coisa inverte, sabe? As pessoas têm medo de ir no meu bairro, assim. Eu lancei livro lá uma vez, fiz um lançamento do Vila Sapa, as pessoas perguntavam, não, mas é tranquilo pra ir e tal. E elas não conseguem entender
que ali eu me sinto seguro, assim. Sim. Que eu começo a ficar com medo quando eu chego no bairro delas, sabe? É muito doido, é uma inversão da parada, assim. É onde você se sente bem, né? Onde você se sente no seu mundo, realmente. Agora a gente vai falar também de uma parte que eu tô animado pra ouvir de você, que é de indicações de livros, assim, livros que te marcaram na sua vida, ou que você leu recentemente, ou que leu e você indica pra todo mundo. Aquela lista de livrinhos que você gosta muito. Nossa, tem tanta coisa, cara, tipo, ainda mais se pensar na vida toda, né? O meu romance preferido, eu sempre falo isso, é um que chama Musashi. Um romance histórico. É japonês, né? É. Sei. Já leu, meu? Nunca li. Não, é muito foda, meu. Mas é um clássico, né? Uhum. Eu, na real, fiquei sabendo dele justamente pelos mangá. Na época eu lia... Tinha um mangá, chamava Vagabond. Era baseado no... Tu vê outra coisa que ajuda, né? Tipo, quando eu soube que era baseado num livro, eu tive vontade de ler. Sim, e eu não era nem leitor ainda, mas eu pensei em ler. Sim. E tal. Musashi é muito, muito, muito da hora mesmo. Tem até, posso contar uma historinha? Lógico. Depois a gente corta, se for o caso. Lógico. Meu, no Musashi tem uma hora... E aí, tipo, é preenchido com ficção aqui e ali, mas é um romance histórico, o samurai existiu mesmo e tal. E tem uma hora que ele foi preso, cara. Ele tinha cometido uma série de crimes e iam matar ele, assim. A pena era a morte. E aí um cara intercedeu por ele. Olha isso, que doido. Isso é histórico, hein? Um monge. O monge era muito amigo do suzerano lá e falou, eu posso escolher a pena pra ele? Só porque é tu que tá pedindo aquela coisa toda. Não exatamente com essas palavras. Sim, sim. Né? Aí, tipo, tá. Ele pegou esse cara e levou ele pra uma torre, assim, que era uma biblioteca. E prendeu o cara na biblioteca, velho. Tá ligado? E é muito que doido. Demais. Nos primeiros dias... Ele não sabia se ele ia sair logo, então ele ignorava os livros. Mas quando ele se deu conta que talvez ele ficasse anos ali, ele começou a ler. Já tinha uma vela, assim, começou a ler as paradas, assim. E quando ele sai dali, ele sai, sabe, outra pessoa. Transformado. Assim, transformado. É muito interessante, cara, muito interessante. Enfim, eu quero recomendar também um livro de uma grande escritora aqui de São Paulo, da cidade de Tiradentes, Lília Guerra. Ela produziu uma série de coisas, vai lançar livro por agora. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas ela vai lançar pela Todavia. Não sei se é segredo ainda ou se eu já posso contar. Deve poder. Até final de setembro já vai ter saído. Senão a gente corta. Se avisa a gente corta. Mas eu quero recomendar um livro dela que chama Perifobia. Que é muito foda, assim, uma pá de conto, assim, também muito, muito na periferia. Nossa, que nome assim. forte. E de uma perspectiva feminina, assim, que eu acho muito interessante, uma perspectiva feminina da periferia, assim, eu acho muito legal. Quero recomendar os livros da minha noiva, Dalva Maria Soares. Olha, ela escreve também? Claro. Que demais. Ela tem Para Diminuir a Febre de Sentir, que é muito legal. Vou procurar depois, deixa eu já anotar. Sim. Aí ela tem também... Esse Para Diminuir a Febre de Sentir, ela vai falar sobre como a escrita funciona para ela como um processo de cura, assim, sabe? É muito legal. Enfim, aí ela tem um que chama Do Menino, onde os dois são de crônicas, né? E as crônicas do menino é sobre a relação dela com o filho, assim, tal, ao longo desde a gravidez até acompanhar a infância, depois chegar à vida adulta, o mundo do trabalho, sabe? É muito, muito, já tô muito... aqui, já muito anotei. Ótimo, adorei as dicas. Agora a gente vai para uma parte que faz sucesso aqui, que é o ping-pong literário. Nossa, eu vou te fazer aquela pergunta rápida e você responde o que vier na cabeça, tá? Eu vou tentar. Tá. Mas deixa eu falar uma coisa. Uma das coisas que eu mais gosto em escrever é porque eu sou péssimo nisso. Então, a escrita, teoricamente, pode ficar um mês pensando em parar, até achar melhor forma. Assim, é o que vier na cabeça. Vou tentar. Se não vier nada, tudo bem. Tá. Um personagem famoso da história que te inspira. Pode ser assim, alguém famoso, pode ser de livro ou de mundo pop, autor, artista. Malcolm X. Um livro que você gostaria de ter escrito. Grande Sertão Veredas. Aí uma grande inspiração na sua vida pessoal. Dalva Maria Soares, com certeza. Ela tá até a fotinha dela aqui. Um lugar que você amou conhecer. O Curió, periferia de Fortaleza. Você abandona uma leitura quando não tá muito legal? Jamais. Não. Um bom filme ou série que assistiu recentemente? Eu gostei de uma que chama... Eu não sei como fala, mas a tradução é Melhor Chamar o Sol, que é um spin-off do Breaking Bad, sabe? Tá.
Eu gostei bastante. Ah, do advogado, Do né? advogado, né? Uma comida que ama. A La Minuta. O que é laminuta? Eu não conheço. Eu falei de propósito. Vocês chamam de PF aqui. Ah, tá. Arroz, feijão, batata Sério? frita. Lá em Porto Alegre fala laminuta? Achei chique. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Essa é mais difícil. O meu seria Cachorro Louco. Mas não dá, porque o Brau já usou isso uma vez. Ah, E gostei. ele botou ainda Cachorro Louco, primeiro e único. Eita, ninguém mais pode. Seu gênero literário preferido? Romance, meu. O que você está lendo agora? Eu tô lendo um livro de... acabei já. Um livro de contos pro qual eu escrevi. A Orelha. Chama Quase Verão. É um livro que vai sair pela Diadorim, que é muito legal. Muito legal. Qual será a sua próxima leitura? Cara, eu vou ler, porque eu tô adiando faz tempo, Os Miseráveis. Eu também nunca li. Eu tenho lá, hoje vai. Tá na fila. Porque também é um desse tamanho. Só que entra outras coisas na frente e tal, mas dessa vez eu vou. Quando eu chegar em casa eu vou começar a ler ele. E também... Ó, aqui tem um presente pra você. Todo episódio a gente dá um presente para o convidado. Um livro que a gente escolhe pensando nele. Vamos ver se você já leu ou se você já tem. Vamos ver. O Garoto do Rickshaw. Eu acho que você já leu? Esse livro não é tão conhecido, mas eu achei muito legal. É um livro chinês, uma literatura chinesa. Não é, deixa eu mostrar aqui pro pessoal a capa. É uma literatura chinesa, não é tão conhecido aqui no Brasil. Foi publicado pela Estação Liberdade. Mas eu acho muito legal porque ele vai trazer... eu pensei, né, qual livro dá pro Faleiro? Ele me veio... Porque é a história de um personagem que vive nessa também tentativa de buscar uma vida melhor numa sociedade que ele talvez não se encaixe. E ele é carregador de rickshaw. Rickshaw que são aqueles carrinhos de mão, basicamente, que transportavam as pessoas na China, nos países mais orientais. E é ele tentando enfrentar uma sociedade que marginaliza ele, sabe? Nossa. A todo custo, assim. Eu gostei muito. E Não, já gostei, já. Pelo que tu falou, já gostei, já. E calhou porque eu acho que você gosta de uma literatura mais oriental, né? Você falou agora do Musashi, então acho que você vai gostar. Depois eu quero saber o que você achou. Com certeza. Eu dei um livro diferente porque senão fiquei com medo de dar repetido. E também vou deixar outro presente no meu livro. Não vai me dar pro José Faleiro. Inclusive, aqui no final do meu livro, quando eu termino, eu agradeço, coloco 100 autores que me impactaram de alguma forma na minha jornada literária. Tem uma lista aqui sem autores. E quem está, na verdade, nessa lista, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. José Faleiro. Olha ali. Você está no meu livro. Obrigado. Então, só pra você ver como realmente esse livro me impactou e me fez repensar muita coisa. Uma literatura que a gente precisa ver cada vez mais. Então, depois eu vou deixar uma dedicatória, mas aqui o meu presente pra você. Com certeza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o papo. Se deixasse, a gente ficaria umas 3 horas. Obrigado por terem ficado até o final do episódio. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Iguatemi dele, a também a produção do On The Nose e edição do Space House, a assistência da Catarina Matavelli. Obrigado, Faleiro. Foi muito, muito legal, de verdade. Eu que agradeço o convite. Sinta-se sempre bem-vindo aqui no Daria um Livro. E já esperamos livros novos seus, porque tenho certeza que você tem ainda muita coisa legal para produzir. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Beijo.